Shalom a todos, Shlomo Carlebach, um rabino polêmico. Não vou contar a história dele, mas ele abdicou da indicação de ser um grande rabino-chefe para tocar e cantar músicas para Hashem. Eliyahu Hanavi, essa música. Ele fez isso, ele abdicou pelos seus sonhos, mas ele levou a Torá para o mundo todo com a sua música. O som dele é... Então, shalom a todos, a ética do Sinai, o livraço, Pirkei Avot, tratado do Talmud, as grandes máximas dos grandes sábios do Talmud. Capítulo 2, Mishnah 12. Vamos lá, vamos dar um K no Shlomo Carlebach. Está na playlist do canal. Vamos lá. Eu estava então tomando um chimarrão em homenagem e também em honra, assim como vou fazer o salmo no final do vídeo, para o estado do Rio Grande do Sul, que está sofrendo com enchentes nunca vistas, ou já vistas, mas enfim, muito grandes. Nem acesso à capital estão tendo. Até cidades foi pedido para evacuarem pela quantidade de chuvas. Então, para o estado do Rio Grande do Sul que eu estava tomando um chimarrão, nós vamos fazer o salmo no final. Sabe, primeiro, antes de começar, eu quero dizer uma coisa que quando as coisas são da natureza, quando são força maior, como nós chamamos no direito, são casos de força maior, né? Enchentes, secas, coisas assim que não tem a ver conosco, quando nós não foi porque nós não tratamos bem a natureza, eu não me abalo muito, porque é da vontade de Hashem, da vontade de Hashem, é a natureza de Hashem. Mas o que eu penso é que nesse momento é um momento que nós, como pessoas, temos que ter condições de passar por isso, condições financeiras de passar por isso. Aí entra o ser humano, aí entram os governantes, aí entram todos nós, entramos todos nós. Porque nos lugares bem frios, onde a maioria das pessoas tem mais dinheiro, são ricas, bem de vida, onde tem um aquecimento central em todas as casas, porque senão não conseguem nem tirar a própria neve da frente da própria casa, se tiverem pessoas muito pobres. Então não tem, lá não acontece essa desigualdade, porque nem existem as pessoas menos abastadas, elas não conseguem viver num lugar assim muito frio, sabe, com frios, enfim, condições extremas. Mas é de Hashem, é a vontade de Deus que seja de tal maneira, não é nossa, não fomos nós que estragamos. Quando é nós que estragamos, nós precisamos mudar o nosso pensamento, sabe? Essa loucura climática que está acontecendo, nós temos que cuidar da natureza, nós temos que cuidar do planeta onde nós vivemos. Nós estamos aqui de passagem, o planeta fica assim, esperamos, porque nós estamos destruindo ele, capaz dele morrer antes de nós. Então, quando existem todas essas coisas, essas enchentes, essas catástrofes, eu não me abalo muito no sentido de, nossa, está caindo, mas eu me abalo com o fato de nós não conseguirmos passar de maneira segura por esses acontecimentos que são naturais, porque não temos condições financeiras. Isso é um absurdo. Todos nós deveríamos ter dinheiro, uma casa boa, um lugar seguro para ficar. Aqui é muito complicado, sabe? Tipo, lá em casa tem umas goteiras que elas acontecem às vezes não. Teve uma enchente aí, que tinha pedra do tamanho da palma da mão, assim, que caiu pedra. Elas quebram tudo as telhas, e aí, dependendo do lado do vento que vem, a goteira está aqui, está ali. Nós temos que ficar controlando. Então, que a minha oração, a minha reza vai para nós, pessoas que precisamos ter condições financeiras, condições de segurança, de uma casa boa. E esse caso, ela é econômica mesmo. Quando a gente fala, os governantes, essas coisas básicas, saneamento básico, educação, tem que ter essas coisas.
Não é ficar reclamando da natureza que nós precisamos. Ai, meu Deus, está chovendo. Não, nós precisamos é dizer, tá chovendo. Que bom que eu tenho uma casa. Nossa, está frio, que bom que eu tenho um cobertor quentinho, sabe? Ai, nós tínhamos que ter condições, todos nós, todos. O pessoal lá que tem seca, sabe? Do Iapoca ao Chuí, do Nordeste até o fim do Rio Grande do Sul. Nós precisamos ter condições, sabe? Aprendermos a escolher melhor os nossos governantes também, porque não estamos sabendo escolher muito bem. Eu vejo isso, eu sinto isso. Então vamos lá. O capítulo 2 aqui, a Mishnah 12, deixa eu relembrar vocês. Diz respeito é uma continuação, vamos dizer assim, da Mishnah 10 e 11, onde o rabino Yohanan ben Zakkai, ele se direciona, ele denomina assim 5 discípulos dele conforme as qualidades que ele mais aprecia neles. Claro que ele tinha muitos discípulos e alunos, né? Vamos chamar de alunos, muitos, né? Centenas, sei lá. Mas esses 5 eram pérolas, eram especiais. E ele explicou cada um deles por que era tão especial, como ele se direcionava, né? Então, Rabi Eliezer era uma cisterna e Rabi tal era, né? Lembram disso, não é mesmo? Pois é. Então agora esta Mishnah, que é uma continuação aqui do livraço do senhor Irving Bunim, a Ética do Sinai, diz respeito a praticamente uma continuação disso. Eu vou ler em hebraico, depois nós vamos ler em português, nós vamos entender do que se trata e vamos conseguir de uma maneira bem importante para nós que somos estudantes trazer na nossa vida prática esta Mishnah, este pedaço a mais da Mishnah anterior. Então, capítulo 2, Mishnah 12, Hu Hayaomer. Hu aqui, ele é Rabi Yohanan ben Zakkai. Hu Hayaomer, Im Iriu Kol Ha-mei Israel Beraf. Miosnaim Ve'eliezer Benurkenos Beraf Shemiah Machriet Kulan. Abba Shaul Omer Mishmo In Iriu Kol Ha-mei Israel Beraf Meosnaim. Verabi Eliezer Ben Urkenos Af Imahen. Verabi Elazar Ben Arach Beraf Shmiah Mariet Kulan. O que quis dizer isso? É bem simples essa Mishnah e é muitíssimo importante e prática. Muito prática para nós estudantes Bnei Noach da nossa amada Torá e do judaísmo. Então, ele dizia, se todos os sábios de Israel estivessem num dos pratos de uma balança e Eliezer ben Urkenos no outro, este pesaria mais do que todos. Abba Shaul dizia em seu nome, se todos os sábios de Israel estivessem num dos pratos de uma balança, bem como Eliezer ben Urkenos com eles e Elazar ben Arach no outro, este pesaria mais do que todos. Então aqui eu quero lembrá-los antes de mais nada. Quando ele diz que se num prato da balança estivesse Eliezer ben Urkenos e pesaria mais, quem era Eliezer? Era aquele que tinha memória, né? Como uma cisterna, como um poço, onde os ensinamentos entram e não sai uma gotinha, nada escapa. Ele tinha uma memória muito boa, né? Assim como vários estudiosos, vários rabinos, vários mestres do judaísmo, nós sabemos que tinha técnica mnemônica, né? Que nós estudamos no Talmud Essencial, muito boa, muito feita, sabia exatamente onde estava, tinha uma memória de elefante. Quando ele fala que mesmo, Abba Shaul, todos estivessem num lado da balança, inclusive o Rabi Eliezer, mas Elazar estivesse do outro, era esse lado, o lado de Elazar, que pesaria mais. Quem é Elazar? Era aquele que era comparado a uma nascente que se revigora o tempo todo. Ele era aquele que usava a lógica, a analogia das coisas, ia no profundo de tudo, né? Não só da memória, mas ele conseguia
fazer analogia com um caso concreto, com um caso semelhante, com um caso diferente, para fazer uma sentença melhor. Essa parte é muito importante. Para o estudo do Talmud, saber fazer analogias é extremamente importante. Então, por que é tão importante essa Mishnah para nós? Vamos lá. Nós estamos estudando a Torá. Estudamos a Torá todos os dias. Temos o nosso, vamos dizer, o nosso calendário escolar de Torá, que é as Parashiot. As Parashiot são Parashá, cada semana vai ter uma Parashá, uma porção semanal, onde nós estudamos. Isto minuciosamente termina quando nós começamos novamente, termina lá em Tishrei. Então, em 1 de Tishrei, nós começamos novamente. Para quem não sabe, 1 de Tishrei é a data onde o judaísmo se reporta ao começo do mundo, no sentido quando o homem foi criado, em 1 de Tishrei, tá? Não é 1 de Nissan, quando o homem foi criado. E lá nós começamos as Parashiot novamente da Torá e fecha minuciosamente, perfeitamente, novamente, faz um ciclo, né? Para nós estudarmos tudo isso, para nós retermos isso na nossa cabeça, muitas vezes a gente fica atordoado, tem muitas outras coisas, existem outros assuntos para estudar dentro do judaísmo, é um dia corrido, é um estudo importante demais e nós não queremos perder nada. Então, neste momento, e para passar adiante, a nossa memória, a técnica mnemônica é muito importante, nós precisamos ter memória, mas se nós não tivermos na nossa cabeça uma maneira de fazermos analogia, nós não conseguimos nem utilizar isso que nós memorizamos, porque nós vamos ser papagaios. Se nós memorizarmos, decorarmos, um ator faz isso. Nós não queremos, nós queremos conhecer a Torá, nós queremos aprender os preceitos, aprender os assuntos, aprender o que a lei divina quer dizer, e aí nós vamos lá no Talmud e continuar isso, o que foi que dali se tirou e se pôde trazer para a vida prática da época deles não é com agilidade, mas com a ação, com a atitude de colocar na lógica e fazer se transformar a lei em prática, para que se pudesse ser executada. Então, eu lembro bem, na época da faculdade, na universidade, que eu preciso muito. Eu sou capaz, eu faço tudo muito no improviso aqui, vocês percebem. A minha falação é totalmente improviso. E às vezes eu gravo mais do que um vídeo, porque um chia e eu vou lá e gravo outro, então já fica mais pobre. Esse, por exemplo, é o segundo do dia de hoje. Então, eu preciso muito dessas duas coisas. Eu tenho uma memória média, aí eu não quero ser um papagaio. Nós precisamos saber citar os autores da onde nós lemos, da onde nós tiramos. Não podemos trazer como se fossem nossas as palavras quando não são. A vantagem de estudar a Torá é que nós não precisamos citar o autor, porque o autor é Hashem. Então, Hashem narrou, ditou e Moshe Rabbeinu escreveu. Então, fica mais fácil nesse sentido. Vamos lá, procuramos, vamos ver em que versículo está e tudo mais. Se pudermos ter uma memória aqui, melhor. Mas se nós tivermos tudo isso e não soubermos fazer uma analogia, colocar nos dias de hoje, ou até mesmo lá uma analogia, entender o que acontecia lá, nós não conseguimos, não é palpável, porque a Torá, ela é literal, esotérica, abstrata e concreta, tudo ao mesmo tempo. Entende? Tudo ao mesmo tempo. Então, como é que nós vamos fazer para entender tendo essas duas coisas? Eu falava, eu lia, existiam resumos que eram, pega aquele outro resumo, ou o próprio livro. Eu escrevia os resumos, eu reescrevia o que estava nos livros, eu escrevia em cima da minha própria letra. Eu cheguei a furar caderno fazendo isso, escrevia por cima. Falava alto, falava como eu estou falando aqui com vocês, eu falava comigo mesma ou no espelho. Assim eu estudava. Então eu falava, eu estava dando palestras, eu estava dando entrevistas, fiz isso desde criança. Assim eu ia
entendendo, absorvendo, compreendendo, não decorando, tá? E fazendo analogias. Analogia, mais ainda, muita analogia. Eu faço analogia de tudo. Uma coisa que é muito importante, que é muito profunda e que o meu ser físico não tem essa abrangência ainda aqui, ó. O intelectual não está, Luzinha, eu não consigo compreender, eu faço uma associação. Então eu penso, já digo de antemão, que essas duas coisas são importantes. A balança se equilibrou, a balança é muito importante. Precisamos ter memória boa, mas precisamos demais sermos nascentes que se revigoram o tempo todo, porque o direito é dinâmico. Assim, direito que eu digo é em todos os sentidos, nós não é uma aula de direito, mas para nós entendermos ética, ética é uma matéria de direito, é uma matéria importante, ética, moral, enfim. Nós precisamos das duas coisas, é isso que eu quero dizer, precisamos e precisamos muito. Quando eu falei aqui, repeti várias vezes sobre a palavra Mahshev, Mahshev é computador. O hebraico hoje é uma língua viva, não é uma língua morta. Então, uma língua viva vai ter o quê? Vai ter palavras modernas que não existiam quando a língua surgiu. Então, nós precisamos saber, precisamos fazer analogias e ter essa língua viva aconteceu. Por quê? Por estudos de pessoas que eram como o Rabi Elazar nesse momento. Não foi memória que precisou aqui, e sim analogia, e sim lógica, né? Uma nascente que sempre se revigora. Então vamos ler agora a Mishnah, entender? Vamos fazer as duas coisas, vamos estudar de todas as maneiras. Nesta Mishnah temos duas versões de uma declaração do Rabbi Yohanan ben Zakkai. Uma que em geral é aceita como dele, e outra de Abba Shaul, que citou em seu nome. Não sabemos ao certo, mas a máxima é aquela. Na primeira versão, o mestre considera o Rabi Eliezer ben Urkenos a cisterna rebocada. Rebocada eu acho bom, porque é uma cisterna pintadinha, né? Que nada esquecia, como o mais notável de seus principais discípulos e mais importante do que todos os outros somados. Por isso, numa balança, então, todos os outros somados, numa balança ele pesaria mais. Na segunda versão, ele considera o Rabi Elazar ben Arach o manancial que se revigora. Então, digno de tal distinção. Existe um tipo de estudioso cujo principal atributo é a memória. Ele é o fiel transmissor da tradição e de tudo que aprendeu. Ele lembra com precisão e exatidão todas as leis e tradições que aprende e transmite tudo fielmente, nem mais nem menos. A tradição rabínica o denomina de Sinai, em alusão ao monte, né? Porque toda a Torá inteira é transmitida por meio dele, por isso Sinai, né? Porque Moshe Rabbeinu subiu e trouxe todinha a Torá do Sinai. E a tradição o chama ainda de Baqui, o especialista com conhecimento enciclopédico e nítido, totalmente versado e familiarizado com a Torá. Eliezer ben Urkenos era assim. Bom, depois existe o estudioso com uma mente perspicaz e analítica, brilhante. Parece que eu gosto mais desse, né? Percebem? Mas não é isso. É que eu fico pensando que algumas pessoas não têm acesso a algumas coisas físicas, como uma Torá. Mas vão ter, todo mundo vai ter. Nós vamos ficar todos muito ricos e milionários, que a Hashem quer. Então, a pessoa não tem acesso, ou ela não... Mas ela faz analogias muito importantes, tem um conhecimento de Deus, às vezes, tão maior do que muita gente que decora. Então, nós queremos deixar claro aqui que não é decorar. Quando se diz aqui da memória, uma memória maravilhosa aqui, uma técnica mnemônica, não é decoreba. E sim um estudo repetido, volta lá, repete e vai de novo, como nós fazemos quando chega, né, no final do nosso estudo das Parashiot e começamos novamente. A cada ano que recomeça, nós esquecemos algumas coisas, mas quando nós recomeçamos, aflora na memória. E neste ano que nós estudamos, muitas analogias e lógica foi utilizada. Então nós começamos a somar cada vez mais. E aquilo que nós interpretamos no ano passado, daquela paraxá, nós interpretamos hoje com aquilo do ano passado e mais um pouco. Tá? Isso é o não decoreba, isso nós estamos realmente aprendendo.
Eu quero ver aqui onde eu parei. Bom, partindo de material conhecido e familiar, ele consegue encontrar e deduzir do mesmo novas elucidações e conclusões simplesmente aplicando seu intelecto brilhante e criativo. Estamos falando daquele tipo de estudioso que é um manancial que se revigora. A tradição rabínica chama-o de Oker Harim, o demolidor de montanhas, descrição metafórica de sua habilidade mental, ou Harif, o agudo e engenhoso. Estes termos, sem dúvida, se aplicavam ao Rabi Elazar ben Ará. Os dois maravilhosos. Vou tomar uma água, tá? A pessoa fala sem vírgula e tal. Uma coisa importante para nós é aprendermos a falar. Eu tenho um tempo limitado aqui por conta dos vídeos ficarem longos, mas o correto mesmo era falar bem pausadamente, mas aí não quero perdê-los aí, perder a atenção de vocês que, né, não querem coisas longas e no fim são sempre muito longos. Nós precisamos fazer as coisas mais próximas do melhor possível, né, mais próximo da perfeição do nosso tamanho e não uma coisa de qualquer tipo. Então vamos lá, isso também faz parte, né, de estudar. No Talmud surge a questão: qual destes tipos é o maior? E ele situa o Sinai enciclopédico como o mais elevado dos dois, tá? Talmud. Porque ele é fundamental para preservar a Torá oral e os ensinamentos autorizados em meio ao povo. Entretanto, o Talmud reconhece que ambos são realmente muito necessários. Bom, então, se no Talmud surge essa questão, e aqui me parece que a maioria dos sábios do Talmud acham que é mais importante a memória, porque a memória trouxe tudo que estava na lei escrita para o Talmud. A lei oral é oral. Vamos lembrar que temos um telefone sem fio, que temos... eu falo uma coisa aqui mais um pouquinho do que eu penso, você escuta e aí você fala para o outro o que eu disse, mais o que você diz, mais um pouquinho do que você entende. Nós vamos fazendo assim. Por isso eles tinham discussões presenciais, né? Discussões entre as academias, todos juntos, para que o Talmud fosse o mais próximo do que? Da verdade do pensamento de todos. Mediante o quê? Mediante essas discussões sobre o quê? Sobre a Torá escrita. Né? Então, nada mais natural do que o Talmud, em sua maioria, ter em mente que mais importante era ter essa memória para trazer a tradição, para poder trazer esta matéria toda e colocar oralmente. Mas reconhecia a importância do manancial que sempre se revigora. Por quê? Porque de nada não, mas de muito pouco adiantaria trazer a lei escrita divina para o Talmud e dali não conseguir interpretar, como nós fazemos aqui no direito brasileiro e em todos os direitos, súmulas vinculantes, jurisprudência, coisas que foram, né, transitado em julgado. Significa o quê? Uma súmula vinculante geralmente é quando um caso ou a decisão de um caso, ele se vincula a outro caso muito semelhante. Então, se vinculam essas duas, né? Coloca uma súmula vinculante na sentença ou na sua petição, no processo em si, mostrando as semelhanças. Então, dois casos que são completamente iguais não podem ter sentenças diferentes, assim como também ver as diferenças. Então, o Talmud reconhece isso, as leis não conseguiriam ser aplicadas. Elas eram aplicáveis, mas não seriam aplicadas se não tivesse esses dois tipos de estudiosos. Em certos períodos da história, durante épocas turbulentas em que há o perigo de que a Torá seja esquecida, o homem de memória infalível é da maior importância na transmissão da Torá, por inteiro e com exatidão. Imagina quando estavam queimando os livros, e queima isso, e queima aquilo, e prende os judeus e tudo mais, né? Que esperemos que isso não volte a acontecer, porque está um absurdo no mundo com relação ao antissemitismo, absurdo. Então, claro que tinha que ter uma memória ótima para poder passar isso adiante. Bom,
Em outras épocas em que a Torá oral e escrita são, em geral, bem conhecidas, o intelecto criativo e aguçado pode contribuir muito mais do que o seu colega de memória fabulosa, pois ele estimula o desenvolvimento da Torá, aplicando-a brilhantemente a novos problemas e novas áreas do pensamento e atividade humanos. Eu vou explicar essa parte então, onde há um temor, medo aqui não é temor, é medo, receio que seja esquecido. É importante que tenha memória. É mais importante ter memória nesse momento, para que não se esqueça, né, a tradição, para que não seja perdido, do que ser dinâmico e fazer analogia, ser lógico e um manancial revigorante. Adorei esse termo, né? Mas nos lugares onde já era bem conhecida, né, a Torá, tinha, né, bem conhecida mesmo, as pessoas não precisavam, elas conheciam o que estava lá, não precisavam deste que tem memória. Aqui fica importante então aquele que é um manancial revigorante, para que ele possa colocar isto na vida prática, como diz aqui, porque aplicando-a brilhantemente a novos problemas e novas áreas. Por quê? Porque o direito é dinâmico. Nós estamos falando de direito quando estamos falando de sociedade, quando estamos falando de ética, né? De ética, de moral, nós estamos falando num direito e dever de todo ser humano, independente de judaísmo aqui, né? Vamos lá. Houve de fato muitos tipos entre os sábios e cada um tinha seu valor e importância. O Talmud conta que certa vez, 2 tanaítas, o Rabi Haniná e o Rabi Ria, lembra tanaítas? Nós estudamos isso na época dos Tanaim, nós estudamos. No Talmud essencial, vai lá ver. Envolveram-se num debate acalorado, sempre os debates eram acalorados. O Rabi Haniná disse: você quer discutir comigo? Se que o céu não o permita. A Torá, se que o céu não, vou de novo aqui, ó. Você quer discutir comigo? Se que o céu não permita, a Torá fosse perdida da memória do povo de Israel, eu a recuperaria através de meus sutis poderes de raciocínio e análise. Isto quem falou foi o Rabi Haniná. A isto Rabi Ria retrucou. E a réplica aqui do Rabi Ria é bem mais longa. Eu poderia assegurar que a Torá não fosse esquecida no seio do povo de Israel. De que modo? Plantaria sementes de linho e, do linho crescido, faria um fio com ele. Teceria redes e as usaria para capturar veados. A carne seria dada aos órfãos como alimento, enquanto que suas peles faria rolos de pergaminho. Neles escreveria os 5 livros de Moshe, a Torá. E em seguida iria a uma cidade que não tivesse professores para as crianças. Ensinaria 5 meninos a lê-los, um livro cada um, de forma similar. Ensinaria as 6 sessões, as ordens da Mishnah, a 6 meninos, um para cada um. E em seguida lhes diria: até que eu volte aqui, estudem e ensinem tudo uns aos outros. E diria a cada um: ensine a sua parte a um amigo. Seria isso que eu faria para que a Torá jamais fosse esquecida pelo povo de Israel. E esta é a razão pela qual o Rabi Yehudá Hanassi disse: quão grandes são os atos de Ria. Veja que nesse debate eu tenho uma leve impressão de que ele venceu Rabi Ria. Por quê? Quando ele ele escreve então, né, a Torá nos pergaminhos, e ele vai dar um livro para cada um dos meninos estudarem. Então eles vão estudar, eles vão memorizar, mas cada um deles vai ensinar a sua parte a um amigo. Então é um ciclo, a parte 1, a parte 2, a parte 3, cada livro vai ser ensinado, vai chegar de alguma maneira em cada um deles. E cada um deles vai passar isso adiante, vai ensinar o outro. Então isto também se torna oral e dinâmico, manancial que revigora. Então aqui ele juntou, a meu ver, a minha interpretação, as 2 formas de estudar. E é isso que é o objetivo deste vídeo hoje, que nós entendamos que como Bnei Noach fica um pouco mais difícil, porque não sei quando você resolveu ser Bnei Noach, ou deixou de ser, ou de resolver, mas provavelmente não é desde criança, não havia uma tradição na família. Então isto vai servir para estudar a Torá e para estudar todas as coisas da nossa vida, se está na escola, se está na universidade.
Qual é a maneira a melhor maneira? Quem era o maior? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer, né? A gente conhece através de uma leitura, a gente lendo vai estudando, a gente repetindo vai assimilando e impregnando dentro da cabeça por repetição. Mas a cada repetição a gente vai interpretando, vendo coisas que não tinha visto antes, e aí nós vamos usando todos os nossos sentidos, né? Uma vez me perguntaram, mas daí você usa o sentido da visão e o tato para escrever, tá, mas e o gosto e o cheiro? Então eu vou admitir para você, cheiro todos os livros. Eu sei o cheiro de cada livro que eu tenho, eu os cheiro. Então sim, eu usava também como é que é? Esqueci o nome do sentido de cheirar, mas eu sentia o cheiro também. Todos os sentidos. Eu nunca lambi livro, então eu não sei que gosto tinha, mas eu fazia esse trabalho minucioso de ler, de estudar, porque minha memória não é muito boa, e fazer as analogias. Aqui que eu quero chegar. Depois que nós lemos, que nós compreendemos o que lemos, nós voltamos, interpretamos, nós vamos fazer analogias, tá? Analogia, ela é essencial, ela é insubstituível, a não ser que você viva aquilo. Aí ela não é insubstituível. Não tem como nós vivermos na carne as coisas que são abstratas, as coisas que têm um momento histórico, então nós podemos fazer analogia, assim como o computador Marchev. Nós temos essas analogias. E aí nós vamos compreender a lógica do que nós estudamos e memorizamos. Não queremos ser papagaios. Repetindo isso. Estou repetindo que nem um papagaio. Não somos papagaios, não somos atores e atrizes. Nós somos estudantes da Torá, nós somos Bnei Noach, seguidores do judaísmo e sabemos que material não falta. É muito estudo e não queremos nem esquecer, mas também não queremos não saber usar. Então, qual é a melhor maneira de estudar? Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu estava na faculdade de Direito, que foi no século passado, eu fiquei sabendo de uma cadeira na universidade, uma universidade americana. Eu me lembrava o nome, mas eu não sei mais. Veja, minha memória é ruim. Não me lembro qual era o nome dessa universidade. Eles tinham uma cadeira, uma matéria dentro da universidade, de todas, tá? Das ciências exatas, de todas as, seja direito, seja medicina, seja, né, exatas ou não, ou humanas. Eles tinham a cadeira chamada Como Estudar. Então essa era uma cadeira onde os professores ensinavam o aluno a como estudar, porque cada um vai ter o seu jeito, a sua maneira. Mas essas duas maneiras todos temos, todos precisamos. Talvez você não queira ficar falando alto como eu falava no espelho e fazendo palestras e entrevistas. Talvez você não queira fazer isso, mas você vai precisar ler, ter a parte mnemônica, a parte da memória e também fazer a analogia para encontrar a lógica desta lei divina na vida, na lei, né? No Talmud, na lei oral. Então, sim, essa era uma cadeira que tinha numa universidade não sei qual, como estudar. Então aqui nós temos os mestres da Mishnah, os sábios da época da Mishnah, nos ensinando como estudar. Porque quando eles discutiram quem era o maior, eles nos deram de presente as duas situações. A situação de nós trabalharmos a nossa memória e a situação de nós incentivarmos brilhantemente, de forma ativa, né, a nossa lógica, o nosso potencial de colocar as coisas na prática de maneira dinâmica, porque as coisas podem mudar. Então, ao meu ver, os dois são muito importantes. Sabe que na história da balança é o seguinte, quando o Rabi Yohanan Ben Zakkai diz que Eliezer de um lado da balança, ele de um lado, todos os outros do outro, ele pesava mais, Abba Shaul disse que poderiam estar todos do lado da balança, inclusive o Rabi Eliezer, acho que eu já falei isso no começo, é a própria Mishnah, inclusive, que ainda assim ia pesar mais para Elazar, que era o dinâmico, que era o manancial.
Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenha servido para vocês. Usem todos os seus utensílios, usem tudo. Usem tudo para poder estudar, para poder entender. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Essa é a parte mais importante com relação a quando nós estudamos e aprendemos coisas. Isso diz respeito a levar adiante, né? Aqui, como o Rabino disse, você tem a memória, você tem a tradição resguardada, né? Daquele conteúdo. Mas agora você precisa levar isto adiante, né? Então você vai precisar fazer a parte da analogia e da lógica, mas a parte oral você precisa levar adiante compartilhando com as pessoas. Vamos aprender a estudar para segurar na nossa cabeça e saber usar o que nós estamos estudando, não é mesmo? Então, como eu disse, hoje em honra e em honra sim, embora muitos falem mal do estado, é o estado onde eu nasci, que eu amo muito, é o estado do Rio Grande do Sul, que está com essas tempestades horríveis, muito pior do que o ano passado, que teve muita gente se solidarizando, hoje essa é muito pior, a expectativa, a perspectiva é de uma semana inteira de chuva dessa maneira, já está tudo destruído, imagine quando parar essa chuva. Que nós pensemos no outro, que nós amemos o outro como a nós mesmos, que nós compreendamos que somos realmente bem parecidos, iguais perante Hashem e parecidos em todo o resto, e que nós pensemos realmente no outro, que nós desejemos que todos tenhamos condições financeiras, condições intelectuais, que nós possamos estudar, que nós possamos nos vestir, que nós possamos ter educação, saneamento básico, aquelas falatórios todo, e condições de segurança dentro do nosso lar, da nossa casa, quando as intempéries naturais da natureza de Hashem nos vierem dar um oi, nos visitarem, porque coisas de força maior não é da nossa alçada. O que nós podemos fazer é pelo semelhante, é por nós, é termos condições de passar por isso. Então eu espero que vocês realmente tenham gostado. É a segunda vez que eu gravo, tomara que tenha dado tudo certo. Vamos ler para o Rio Grande do Sul e também para Israel, que está um absurdo. Eu nem sei se eu deveria falar, mas assim, o antissemitismo, o anti não sei o quê, sabe? A gente olha para o mundo e vê assim, a Terra é uma poeirinha, é uma areiazinha, é uma bolinhazinha pequenininha, bobinha no meio do todo. Somos importantes? Sim, somos importantes como todo o resto. Não somos o centro de nada. Da perspectiva que você está, você é o centro. Então a Terra é o centro. Da perspectiva de Andrômeda, Andrômeda é o centro. Então somos tão passageiros aqui, é tão momento isso aqui. E a alma, ela é muito mais do que eterna, né? Não podemos nem explicar aqui, porque não é uma aula de Kabbalah, mas nós vamos muito além, nós nunca terminamos. Nós somos uma alma que está utilizando aqui uma vestimenta para poder viver as coisas do físico. Então, todas essas maldades que estão acontecendo, vocês, você aí, porque você não está fazendo, mas aqueles que estão fazendo as maldades, e esse anti aquilo e anti aquele outro, vão morrer igual aos que não estão fazendo maldade, porém, o mérito será outro, o mérito será negativo. Não compreendem isso? Essas maldades, elas vão continuar, porque elas vão estar lá, esperando um retorno dessas almas pecadoras mesmo, fazendo tudo de novo ou tomando os méritos, vindo com vários problemas e tudo mais, né? Para o equilíbrio da natureza de Hashem. Então, chega disso, parem de ser louco, sabe? Vou falar aqui, eu não quero ofender o burro, porque o burro é um animalzinho bem bonitinho, quanto que ele nos serviu e nos serve, querido, mas não sejam burros e loucos e malucos, e maléficos, e antissemita, e anti isso, e anti aquilo. Parem com isso, vocês vão pagar. Vão pagar, assim como eu pago as coisas que eu faço errado, você vai pagar também, você que está fazendo a coisa errada. Não são vocês, tá, telespectadores amados? Não são vocês, mas eles, essas pessoas odiosas, anti isso, anti aquilo, não deixa judeu entrar aqui, não deixa judeu entrar lá, vamos ser, não quero falar as palavras aqui, mas vamos repetir a história,
História maligna, desgraçada. Somos doidos, loucos. É coisa que parece, mas uma gente louca. Vamos ser normal. Uau, vamos ser normais, bondosos, felizes, do bem, sabe? Do bem. Ser do bem não é nada demais. Não é nada demais. É simplesmente sermos normais uns com os outros. Olha, estão se afundando aí, vamos tudo de novo para o mesmo buraco. Nem saímos do buraco ainda, continua essa coisa. Então eu quero dedicar esse Salmo 24, que é da subsistência, é aquele salmo que demonstra que tudo é de Hashem, tudo é de Hashem, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E o mínimo que nós podemos fazer é sermos normais, por favor. Então eu vou ler o salmo, agora eu me engasguei. O Salmo 24, o Salmo de Davi. Façam todas aquelas coisas. Se vocês acham que o canal merece, que eu mereço, que eu preciso muito, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para não perder as notificações, compartilhe com seus amigos, familiares, as pessoas que você ama, que você gostaria que soubessem como é o jeito melhor de nós estudarmos. O que nós precisamos ter mais para assimilarmos, compreendermos e passarmos adiante o ensinamento. Porque lembrando, ensinamento que não é compartilhado é inútil, né? Vamos lá, Salmo de Davi, para o estado do Rio Grande do Sul, para Israel e para o mundo. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, pois ele fundou-a sobre os mares e sobre os rios a consolidou. Quem subirá ao monte do Eterno e quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não prometeu falsamente. Do Eterno receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que a ele se voltam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Erguei a porta dos vossos batentes, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Eterno, forte e poderoso, o Eterno, poderoso na batalha. Erguei, ó portas, os vossos batentes, sim, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Eterno dos Exércitos, este é o Rei da Glória. Podem dizer amém, se vocês concordam, e eu quero, onde coloquei, eu quero dizer o seguinte, não me agrada muito, não simpatizo muito com o termo eterno, com o termo eterno nas Bíblias, mas a maioria delas, eu acho que quase 100% das Bíblias traduzidas, a palavra na tradução em português é eterno, então nós vamos deixar assim porque ela é mais conhecida. Mas eu gostaria aqui de lembrá-los que mesmo nós não tendo estudado essas coisas mais profundas no canal, lembrá-los que Hashem não é eterno, Hashem não é infinito, Hashem está acima de qualquer tipo de característica, atributo, qualidade, seja lá o que for, ou até mesmo defeito, que seja humano. Nada, ele não é ele que é parecido conosco, nós é que somos a semelhança dele. Se assim nós conseguirmos chegar a um patamar de sermos mais normais, já é uma grande coisa. Então, Hashem não é eterno nem infinito, tá? Hashem nos permitiu a conceituar essas coisas para compreendermos por o quê? Por analogia. Por analogia. E a lógica entra onde? A lógica entra em sabermos que ele está acima, ele é o criador dos conceitos, ele é o criador do ser humano que faz conceitos, ele é o criador que está acima de absolutamente tudo. E até mesmo a palavra acima é uma metáfora. Então nós precisamos estudar, conhecer, ler, compreender, memorizar e aprendermos a fazer analogias para encontrarmos lógica. Aí sim a fé não é cega, assim a fé é uma fé cega pela lógica, é uma fé lógica. Então tenham todos um ótimo dia e eu gostaria que comentassem aqui embaixo. Quem chegou até o final do canal, até o final do vídeo, desculpe, vai escrever aqui nos comentários o que você acha. Qual é a melhor maneira de estudar? Ou melhor, o que é melhor ter? O que é melhor ser? Uma pessoa que tem uma memória boa, que tudo entra e nada se perde, ou uma pessoa que sabe fazer as analogias e trazer para a lógica, para a vida prática, as coisas da Torá? Ou você acha que são as duas coisas? Precisamos das duas coisas. Eu sou desse pensamento das duas coisas. Vamos lá para um rabino polêmico, Shlomo Carlebach.
Vamos escutar um pouquinho o som dele. Tenham um ótimo dia. Boker Tov, Shalom a todos. Escreve aí embaixo. Tu ficou até o fim, tu escreve. Tchau.